Boa tarde a todos, senhores membros da mesa, vereador Juarez Araújo. Hoje é o único membro em exercício da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos desta casa aqui presente. Saúdo também a presença do vereador Paulinho dos Condutores e vereador Valmir do Parque Meia Lua, todos os servidores públicos aqui presentes, os servidores da Secretaria do Governo, os servidores desta casa e todos que nos acompanham pela TV Câmara de Jacareí. E às 17h10 para darmos início à presente sessão, audiência pública, destinada à apresentação e demonstração do projeto de lei do Executivo número 22 de 2018, de autoria do prefeito municipal Isaías José de Santana, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jacareí para o exercício de 2019, ou seja, a apresentação e discussão da Lei Orçamentária Anual 2019, a LOA. Agora eu convido o senhor Celso Florencio de Souza, secretário do Governo da Prefeitura Municipal de Jacareí, para fazer, então, a apresentação da referida Lei Orçamentária Anual de 2019. Boa tarde, senhora presidente, demais vereadores, público aqui presente, as pessoas que estão acompanhando a gente em casa. Hoje a gente vai apresentar, é sempre um prazer retornar a essa casa, né? Agradecer a presença dos demais servidores de Secretaria de Governo e de Finanças que participaram intensamente do processo de elaboração da LOA. A LOA, que é a terceira lei orçamentária, né, que está prevista na Constituição. Então, a gente tem a primeira lei, que é o PPA, que é o Plano Plurianual, onde no primeiro ano de governo se faz uma lei para os 3 próximos anos do mesmo governo e o primeiro ano do governo seguinte, onde se detalha todos os projetos, ações, o fluxo financeiro, como que as previsões de receita e despesas para os próximos 4 anos. E o PPA, né, que é o Plano Plurianual, ele é dividido em 4 etapas. Todo ano a gente faz a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é votada aqui nessa casa no primeiro semestre, onde a gente identifica as diretrizes do orçamento. Então, a partir da projeção de despesas e receitas, a gente estima e pega os projetos prioritários, né? E na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, a gente detalha todos esses projetos, né, a partir de uma revisão das despesas, uma revisão das receitas, né, o cenário que havia no começo do ano é diferente do final do ano, a gente vai ver isso um pouquinho quando a gente for falar das receitas. Então, a gente faz essa acomodação e diz basicamente onde o governo vai gastar no próximo ano. Para quem não sabe, o orçamento ele é uma autorização que o Legislativo dá ao Executivo de gastar. Então, cada gasto realizado pelo Executivo, ele precisa da validação do Legislativo, né? Ele precisa da validação dessa casa. Então, essa casa autoriza, né, com a LOA, todos os gastos que o Executivo fará no próximo exercício. Então, primeiramente, antes da gente fixar as despesas, a gente precisa olhar para as receitas. Então, por favor, o slide de receitas. Aqui a gente tem as principais receitas do município, né? E a gente adotou uma postura mais conservadora quanto às receitas. Acho que quando a gente veio aqui a essa casa para discutir a LDO, a gente estava com um cenário mais positivo, né? Inclusive, se tinha uma perspectiva, o mercado, né, os relatórios do Banco Central, o mercado financeiro, tinha uma perspectiva de crescimento já para 2018 na casa de 3%. Esse crescimento não vingou, né? A gente teve uma série de intercorrências durante o ano e a gente precisou, isso refletiu no nosso orçamento, e isso refletiu na revisão das receitas para baixo, né? Até foi um ponto que foi levantado aqui nessa casa, de que a gente estaria otimista, né, quando a gente fez a LDO, mas realmente o mercado estava otimista, tinha uma expectativa de crescimento maior,
que não veio a ocorrer, né? Hoje, se no começo do ano se esperava um crescimento de 3% do PIB brasileiro, hoje, com sorte, a gente fecha entre 1% e 1,5%. Então, isso impacta diretamente sobre os recursos a serem arrecadados no próximo ano. Aqui, a gente colocou na primeira coluna uma estimativa do que será realizado em 2018 e o valor previsto para o orçamento do próximo ano. Aqui a gente considerou um crescimento do PIB abaixo, na casa de 1,5% para o próximo ano, né? Acrescentou o crescimento da base, fez os cálculos com cada variável e a gente chegou às projeções para o ano de 2019 de uma forma um pouco mais conservadora. Então, aqui merece destaque ao IPTU, que mesmo sem ter aumento, né, o prefeito Santos novamente não dará aumento ao IPTU no próximo ano, mas a gente tem aí um aumento real do valor arrecadado com IPTU, justamente pelo aumento da base, né? Novos empreendimentos estão saindo, então, se você tem um aumento da base a ser calculado o valor do IPTU. Então, as pessoas construíram mais casas, você tem um aumento do número de casas, consequentemente, você tem um aumento da arrecadação. Não, isso não quer dizer um aumento no valor do carnê do IPTU do imóvel já existente. Outro imposto significativo aqui é o ISS, que no ano de 2018 está com um valor muito próximo de 2017, até foi um valor que o vereador Fernando questionou na última audiência, terça-feira, de quanto estaria o ISS, né? Havia dito que estava muito próximo. Isso porque o ano passado, a gente fez uma lei, né, aprovada por essa casa, de que o ISS, ele não, a gente adequou as taxas do ISS da cidade às taxas regionais, para que o município de Jacareí pudesse continuar competitivo, para que nenhuma empresa deixasse de se instalar em Jacareí, porque em São José, Taubaté, Caçapava, havia uma taxa mais atraente. Então, isso fez com que a gente diminuísse algumas taxas em alguns setores, mas isso não teve um impacto de reduzir o valor do ISS, e sim não houve crescimento real do ISS para esse ano, comparado com 2017, mas para o próximo ano a gente já espera, também com essa normalização e com um respiro da economia, a gente consiga ter um avanço e chegar a casa de 78 milhões de ISS. Outro valor, esses IPTU e ISS são os grandes impostos aqui de arrecadação própria, né? A gente está estimando aqui para a Lua em torno de 211 milhões de reais de impostos do município, ISS, IPTU, imposto as demais taxas, receita patrimonial, contribuições, tudo isso está nos impostos, nas receitas próprias do Tesouro. Já nos repasses, merece bastante destaque, 2 repasses, que é o Fundo de Participação dos Municípios, né? A gente teve em 2017 um realizado inferior a 60 milhões. Esse ano, a gente está com uma estimativa de, até o final do ano, ultrapassar 67 milhões e, provavelmente, o ano que vem, a gente vai ultrapassar 70 milhões. A gente está com uma expectativa de 72 milhões. Apesar de ser uma expectativa de aumento, ela é bem realista e bem até conservadora. E o outro ponto aqui, que é a grande fonte de arrecadação, é o ICMS. O município, com suas indústrias, ela arrecada muito ICMS e, consequentemente, o governo do Estado repassa esse ICMS para a Prefeitura. Então, aqui a gente teve, em 2017, algo em torno de 230 milhões de reais de ICMS. Na sequência, esse ano, a gente espera um pouco menos de 280 milhões de reais e o ano que vem chegar a 300 milhões de reais. Então, se olhar aqui, a tendência está até abaixo da tendência que foi verificada de 17 para 18. Então, com isso, as nossas receitas do Tesouro, né, que são de arrecadação que vem livre de repasse para a Prefeitura, a gente chega aqui em 550 milhões de reais. A gente está falando aqui de isso entre tributos arrecadados no município e repasses de tributos ao município. A gente deve chegar esse ano à casa de 500 milhões de reais, né, um pouco mais,
e o próximo ano a gente chegar à casa dos 550 milhões de reais. Então, esse é o passo, né, de verificação das receitas. A gente também considerou, tanto quando você olha o orçamento total, ele tem também os repasses que são feitos de recursos vinculados a programas de saúde, a programas da assistência social, repasses do governo federal e estadual para a educação. Então, a gente tem uma série de outras variáveis que a gente chega a 1 bi? O global do orçamento? Chega a R$1 bilhão, um pouco mais de R$1 bilhão, que isso incluindo o SAI e IPMJ. Então, com isso a gente chega, que é um valor próximo do valor desse ano, né? Esse ano a gente também tem, mas a gente também deixou uma margem aí, porque como o ano que vem é um ano de um novo governo e um ano de certa insegurança quanto à arrecadação, né? Todo novo governo passa por uma certa consideração de quem está do outro lado, de se a economia se recupera ou não. A gente precisa ver como o governo não vai executar o primeiro ano, e daí, na sequência, a gente tem um pouco mais de segurança do que vai ser feito e como que a economia vai reagir. Então, esse ano a gente optou por ser um pouco mais conservador. Então, os senhores vão observar que, do lado da despesa, a gente vai verificar um aumento real na parte social e vai ficar um pouco desfalcado em algumas áreas, porque de algum lugar tem que sair o recurso para sustentar o crescimento nas áreas sociais. Como já disse algumas vezes, o orçamento de prefeitura é como se fosse um cobertor curto. Para você ficar com a orelha quentinha, você tem que ficar com o pé gelado. São escolhas, né? Você tem que fazer escolhas para você saber onde que o calo aperta mais. Então, como é um ano onde você tem uma certa insegurança sobre o quanto virá de repasse nas áreas sociais, a gente preferiu focar o aumento de receita e até mesmo um remanejamento de algumas secretarias para a área social. Então, vamos passar para os projetos. Primeiramente, saúde, né? Saúde, a gente tem aqui um aumento de 2018, o valor que a gente espera gastar algo em torno de 209 milhões de reais, passando para 228 milhões de reais, um aumento de quase 10% para a saúde, né? Saúde, a gente tem um custeio muito caro, né? E a partir do momento, uma coisa interessante, porque a gente duplicou o número de consultas de especialidades. Mas quando você duplica o número de consultas de especialidades, você duplica o número de exames que o médico pede, você duplica o número de remédios que são demandados na farmácia, você tem toda uma cadeia. Então, para a gente, como a gente optou por, né, ofertar um número maior de consultas à população, também se tem que ofertar um número maior de exames, um número maior de remédios, um número maior de tratamentos. Então, saúde está recebendo um aporte significativo para o próximo ano. Ainda não é o suficiente, né? Mas, dada a realidade do município, é um valor consideravelmente alto. E aqui, basicamente, a gente colocou alguns pontos onde onde estão os grandes gastos da saúde. Basicamente, 60 milhões vão para a subvenção de hospitais. Então, Santa Casa, São Francisco, UPA do Meia Lua, UPA Dr. Telmo. Então, todos esses órgãos de saúde vão para subvenções de hospitais. Tem um valor aqui considerado, né, que é considerável, que é 4.457.000, que são de emendas que serão divididas entre os 3 vereadores dessa casa, que indicarão onde na saúde gostariam de investir. Então, esse 4.457.000 é o valor que será dividido igualmente entre os 3 vereadores, que indicarão onde será investido na saúde, se eles vão optar nos postinhos, se vão optar para a Santa Casa. Isso, esse valor dividido por 13, pelos 13 vereadores, cada um indicará uma quantia na saúde, né? E demais custeios da Secretaria de Saúde, 52 milhões aqui para manter a atenção média e alta complexidade. Então, aqui entra exames, entra o sistema integrado, o SIM. Então, aqui, e a farmácia com mais de R$1 milhão.
Projeto para o ano que vem, tentar tirar do papel, tentar não conseguir, a UBS do Rio Comprido e a nova UBS do Imperial. Na educação, a gente também está com... Pode passar, por favor. Um volume também considerável, né? Para o próximo ano, a gente já inaugura algumas novas creches. Então, este ano a gente inaugurou Vila Branca e Santa Paula. Então, a gente já inaugurou 2 creches. E para o próximo ano vão ser inauguradas 5 novas creches. Santa Marina, Parque dos Príncipes, Colônia, essas 3 já estão prontas, né? Agora é a parte do equipar a escola, né? Porque construir tem um valor, mas comprar bercinho, enxoval, novos professores, novos ADIs, tem toda uma logística por trás para colocar a escola para operar. Então, a gente tem Santa Marina, Parque dos Príncipes, Colônia, Centro e Maria Amélia, né? E para frente, isso para colocar em operação. E para frente, o ano que vem a gente começa as obras do Imperial e de Portal Alvorada. Quanto às EMEIs e EMFs, o ano que vem a gente retoma as obras do Santo Antônio da Boa Vista, inicia Centro e Vila Branca. E, paralelo a isso, reforma de mais 15 escolas, né? Desde o primeiro ano a gente vem reformando escola a escola. Então, temos gastado um volume significativo na reforma das escolas, algumas reformas muito caras, inclusive, porque as escolas estavam em situação muito ruins. Então, a gente encontrou esse cenário e além das construções de novas escolas, a gente está falando aí do universo que no próximo ano vão chegar 7 inaugurações de creches, mas também de reformas dos aparelhos já existentes, né? Se tem que inaugurar, mas também tem que cuidar bem do que já existe. Assistência social, né? A gente também é outra que teve um aumento acima da inflação, um aumento real, né? Sobretudo porque ainda a crise econômica, os mais pobres são os mais desfavorecidos, né? Então, a gente tem que cuidar. Tem vários programas dentro do CRAS, do CREAS, o acolhimento infantil. Então, todos esses serviços estão contemplados na assistência social, com destaque também para o programa Família Segura, que vai ser inaugurado no próximo ano, que essa casa votou a lei do programa, que é um programa, né, que visa não só combater, né, a violência contra a mulher, né, e colocar em prática a implementação da Lei Maria da Penha, mas também é de realidade a agressão ao idoso, a agressão à criança. Por isso que o programa ele é maior, né, ele não foca também só... Vai ter parceria com a Delegacia da Mulher, para que, né, o programa abranja, né, a questão da violência contra a mulher, mas, sobretudo, também todos os mais vulneráveis da família. Se o idoso é o mais vulnerável, se a criança é mais vulnerável, esse programa terá o acolhimento a quem é vítima de violência dentro do lar, que é uma realidade muito triste de nossa cidade e de nosso país. Grande parte das violências, muitas vezes, acontece dentro da própria casa. Então, esse programa é um programa muito exitoso, que busca ser muito exitoso dentro da assistência, porque é um programa que não só da assistência, é da saúde, é da segurança, é um programa integrado, mas ele está chefiado pela assistência social. Dentro da segurança, a gente teve... Aqui na segurança, a gente teve um aumento bem significativo, talvez maior do que todos os outros, sobretudo porque o ano anterior houve um aumento significativo do número de efetivos, né? Foram contratados 20 novos guardas, então boa parte desse valor está sendo consumido por folha de pagamento, né? Uma secretaria que era pequena, se aumentou 20 novos efetivos, você acaba dando uma disparada na folha. Mas também aqui a gente o COI, né? O COI está sendo licitado esse ano, mas o desembolso é para o próximo ano. A gente está falando aí de investimento acima de 6 milhões de reais. Então, isso é que dá um impacto consideravelmente. Talvez essas 3 áreas, saúde, educação, assistência e segurança, foi onde a gente colocou mais esforço no orçamento. Então, onde houve menos perda diante de um cenário mais conservador de orçamento, porque também não adianta a gente mandar um orçamento fictício para essa casa aprovar um orçamento fictício e no ano seguinte a gente não conseguir executar o orçamento.
Na sequência, a gente tem aqui a Fundação Prolar, que teve um aumento também considerável, mas aqui na Fundação Prolar o orçamento é pequeno, então qualquer grande valor faz uma diferença, saiu de 3 para 4 milhões. Então a gente tem... E basicamente está concentrado em 2 programas, que é o Pequena Morada, que são reformas de casas pequenas, chefiadas, né, normalmente por pessoas com menos assistência, mulheres, deficientes, idosos, e também temos aqui um volume considerável de 1,1 milhão para construção e reformas de casas populares. Na sequência, a gente tem aqui o esporte. O esporte teve uma variação negativa, infelizmente, né, para que a gente sustentasse as variações positivas na saúde, na educação, assistência e segurança. Algumas áreas tiveram uma pequena redução. O esporte foi uma dessas, mas o ano que vem a gente segue com os projetos dos campos de futebol, Campo do Colônia, Campo do Paraíso, vão ser listados provavelmente ainda esse ano, com início das obras no próximo ano. Fundação Cultural também teve aqui um aumento considerável, né, basicamente trabalhando na linha de que a cultura movimenta a economia, que a gente pode gerar economias, né, e melhorar a condição econômica dos munícipes a partir da cultura. Então, aqui a gente tem um orçamento aqui de 4 para 6 milhões, mas aqui também está considerado recurso vinculado que a Fundação já conseguiu, junto ao Governo do Estado, para financiar projetos como Carnaval. Aqui, o próximo slide, a gente tem Secretaria de Infraestrutura, né, onde estão listadas algumas obras. Aqui na terça-feira a gente conversou sobre algumas obras, né, que estavam passíveis de financiamento, mas algumas obras a gente vai começar, se não houver o financiamento, a gente começa com recursos próprios e com uma velocidade daí reduzida, mas que a gente tem que começar, que são as obras da continuação da Davilino, pavimentação e recap nos bairros. Então a gente tem... Aí entra o Jardim do Marquês, tem mais de 5 milhões destinados para a pavimentação do Jardim do Marquês. O ano que vem a gente tem que pavimentar, né? Esse ano a gente focou com recursos próprios na região do Igarapés, 1º de maio, 22 de abril, onde que a Prefeitura está próximo de universalizar o asfalto. Ainda falta algumas áreas nessa região, algumas áreas que não são possíveis de asfaltar agora por questões de regularização fundiária, né? Pode ser que haja remoções, então a gente precisa primeiro resolver esses problemas anteriores, mas a gente focou nessa área que é muito carente do município, que é aquela na região da Dom Pedro. Agora a gente precisa, para o próximo ano, voltar para o lado de cá da Danilo Máximo, onde a gente tem 3 grandes bairros consolidados que não têm ainda universalizado o asfalto, que é Paraíso, Parque dos Príncipes e Jardim do Marquês. Então, o ano que vem, a gente ataca esses 3 bairros. Também temos construção de ciclovia, iluminação pública. A gente espera que a CETESB libere a licença da Diogo Fontes e a gente possa começar até que, enfim, a obra da Diogo Fontes, né? Muito tempo já se fala de Diogo Fontes. E temos a terceira ponte, também já tem um volume financeiro do município para que a gente comece. A licitação da terceira ponte sai amanhã no boletim oficial. É um processo demorado, onde as empresas vão visitar o local, então a gente está falando de um processo licitatório que demora de 2 a 3 meses, com sorte. Então, provavelmente, o ano que vem, e o processo licitatório da ponte ele é acompanhado, antes da obra, de um plano, né, de revisão do projeto executivo, de verificação de interferências, né, porque a gente está falando de uma região muito consolidada no município. Então, por baixo das vias que vão ser reformadas, passa adutora de gás, de água, energia elétrica. Então, tem uma série de interferências que precisam ser verificadas anteriormente, porque um problema ali pode gerar um impacto econômico muito grande para o município, né? Ali você tem a captação de água da Sebrae e da White Martins, né? Então, bem próximo onde será construída a nova ponte. Então, você tem que tomar um grande cuidado para que isso não impacte nessas empresas e, consequentemente, impacte no cidadão jacariense, né? Porque vai
essas empresas vão sofrer e vai acabar externalizando também no emprego e na renda do jacariense. Secretaria de Mobilidade, a gente tem aqui um pequeno aumento, né, de 20 para 21 milhões, abaixo do real, e basicamente também o COI serve tanto para a segurança quanto para a mobilidade. Então, o COI ele atende ambas as áreas. Então, o grande projeto, e também a Secretaria de Mobilidade vai, no próximo ano, já começar também a expandir o seu parque de ciclovias e ciclofaixas, né? Então, eles já estão com projeto em andamento, então, para o próximo ano, já começa a executar esse projeto. Também estão trocando parque semafórico, onde que vai ser possível. O nosso parque semafórico ele é muito antigo, então a gente precisa da troca dele para que consiga instalar as ondas verdes, né? Onde que numa mesma avenida você consiga ter fluidez do tráfego. Hoje não é possível porque o nosso parque ainda é muito antigo, mas assim que a gente conseguir modernizar o nosso parque, a gente consegue dar essa fluidez para o trânsito, que são medidas mais simples, mas dão um grande impacto na mobilidade. Secretaria de Meio Ambiente, né, a gente tem alguns destaques, como o início do termo de compromisso, TSRA, onde o município tem que cumprir aí, plantar em torno de 60 mil árvores, né? Então a gente precisa elaborar um plano, né? Porque essas árvores não podem ser plantadas em qualquer lugar, né? Você tem que ter um plano de áreas então a gente inicia esse plantio, esse grande plantio de árvores já no próximo ano. Temos o manejo de animais, manutenção dos parques, o fundo de limpeza pública e também o processo de revitalização da margem do Rio Paraíba, que como é uma das obras que está no financiamento, mas caso é uma obra que também será feita com recursos próprios, em menor escala, mas também vai ser feita. Desenvolvimento econômico, a gente passa de 2 para 3 milhões, né? 2.700 para 3 milhões, mas isso também está inflado com recurso vinculado do MIT, né? Então, isso dá um grande impacto aqui. Se olhar, ele não teve um aumento real de recursos do Tesouro, né? Você tem 600 mil que o governo do Estado vai repassar mais para que sejam investidos em atividades do turismo. Então, isso que acabou dando essa elevação nos recursos do desenvolvimento social. No SAI, o SAI teve uma pequena queda na receita aqui, mas ainda vai ser passível de manter os investimentos. O SAI tem um plano de investimento bem grande, né? Quem pôde ver esse ano, a gente conseguiu fazer a adutora da Major Acácio, que apesar de ter gerado, né, alguns transtornos ao munícipe que passava nessa região, onde passa grande parte da população, a adutora da Major Acácio, ela é muito importante, porque ela vai levar água a todo o outro lado do rio, né? Porque a captação está aqui no Jardim Liberdade, mas todos os outros bairros, além Ponte, precisa dessa água. E a adutora era muito pequena, a gente tinha toda a água que abastecia o outro lado do rio era uma adutora pequena. A região cresceu, a população cresceu, e nos próximos anos a gente estaria passível de faltar água naquela região. Então, a gente aumentou, foi uma obra bem importante. Outra obra bem importante que foi realizada esse ano foi na região ali da Barão, o eixo da linha da Aliança, né? Na região da Vila Formosa, atravessou a Barão, na região da Siqueira Campos. É uma obra muito importante também para trazer o esgoto daquela região. A nossa infraestrutura de saneamento, principalmente na região central, ela é muito antiga, né? E ela foi construída e projetada para uma população. A população cresceu, né? Mas a infraestrutura não acompanhou. Então, a gente está não só com planos de universalizar água e esgoto nos próximos anos, né? Isso passa pelo início da duplicação da ETA, né? Da estação de tratamento do SAI já no próximo ano, como também todas as obras que envolvem estações elevatórias, que aqui a gente só colocou alguns bairros que vão ser contemplados, como Imperial, Jacinto, Chácara Guararema, Jardim Paulistano, Siesta, Panorama, toda a região central, além da região do Emília. Então, a gente tem bastante obras na área de saneamento. Por fim, né, aqui a gente tem a parte mais das secretarias meios e das autarquias
mais administrativas. Então, a gente tem governo teve uma variação aqui bem grande, mas muito é aqui está colocado os 4.300.000 das emendas impositivas dos vereadores. Então, os vereadores têm 4.300.000 para destinar na saúde e 4.300.000 que está dentro do orçamento do governo para destinar de livre finalidade. Então, os vereadores vão poder escolher a área que querem destinar e é por isso que teve esse avanço. A Secretaria de Governo não teve avanço real do orçamento, não. A Secretaria de Planejamento ficou um pouquinho abaixo, próximo do zero. A Câmara teve um pequeno reajuste, 2,3%. IPMJ, mas o IPMJ tem a arrecadação própria, né? Então, eles estão com aumento de 11% no seu orçamento, chegando a quase 100 milhões de reais. Secretaria de Administração teve uma redução de 5%. Finanças, 14%. Cláudio, que está aqui presente, cortou alguns contratos, o que permitiu que a gente gerasse uma economia aqui na Secretaria de Finanças de mais de R$500 mil. A Procuradoria, né, aqui na Procuradoria, a Procuradoria também está com um aumento significativo, mas esse aumento basicamente é de precatórios, né, que fica no orçamento da Procuradoria, e também aqui na Procuradoria está a parcela da Prefeitura da continuação das obras do Fórum. Então, o cronograma está adiantado, o Estado vai provavelmente licita no fim desse ano e no início do ano que vem a retomada das obras aqui do Fórum. Então, a gente vai deixar de ter esse esqueletão vizinho nosso aqui. O gabinete do prefeito está aqui com um decréscimo de 9%, né, houve um corte de 9% aqui, saindo de 4.800 para 4.400. E aqui, só para encerrar, das nossas receitas de impostos e transferências, a gente chega a 617 milhões, né? E é nesse valor que a gente calcula a aplicação em educação, que tem que ser superior a 25%, e a gente está chegando em 26%, e a aplicação mínima em saúde, que é 15%, e a gente está em 25%, quase 25%, 24,25%. Então, a gente está em saúde, em educação, a gente está com uma folga significativa de 25 para 26,2%, que é bastante, é um volume considerável, sobretudo por causa das obras da educação. E na saúde também estamos com uma margem muito boa, acima de que o mínimo é 15%, a gente está com quase 25%. E esses são os gastos mínimos, e os gastos máximos que a Lei de Responsabilidade impõe são 54% da receita corrente líquida, até 54% pode ser gasto com folha de pagamento. A gente está com 34%, né? Muitos municípios e estados estão com dificuldade de cumprir essa cláusula da Lei de Responsabilidade Fiscal, que a sua folha de pagamento está muito próxima dos 54%, alguns até ultrapassando. A gente está com 34%, mostrando que a gente está muito próximo, estamos muito bem, muito providencial nesse limite. Com isso, acho que eu encerro a apresentação e abro para dúvidas e questões dos senhores vereadores. Senhoras e senhores, como membro dessa comissão, vamos abrir a palavra aí para os presentes aqui. Vamos começando pelos vereadores, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Doutora Márcia, o Paulinho dos Condutores, Valmir do Parque Meia Lua. Eu estava lendo o projeto aqui sobre a continuação da Davi Lindo. Você não falou aí, né? Falei. Falou, né? Falei, a gente vai... A marginal da Dutra, que fica lá da Sane, lá? Isso, mas aqui a gente está continuando ela chegando até o Parque Meia Lua, né? Porque essa obra ela tá dentro do financiamento, mas é uma das obras que a gente executará com recurso próprio, independente de financiamento. Essa é a ponte. Então, as duas estão dentro da LOA, com recurso de financiamento, mas também sem.
que é o ano que vem a gente vai dar início nessas obras. Provavelmente a licitação da continuação do Meia Lua sai ainda esse ano, mas também, como eu disse, o processo licitatório demora, com sorte, de 60 a 90 dias. Tem os prazos legais de licitação, os prazos de visita, que acaba demorando muito o processo licitatório, mas a gente deve fazer essa licitação ainda esse ano para começar a execução no próximo ano. E sobre a creche lá, para 400 crianças também, setor... A creche está dependente... O que acontece? As creches que foram feitas agora, eles aproveitaram um projeto do FNDE, que é o projeto da União. Só que a União ela trabalha com creches até 180 crianças. Para a gente aproveitar o terreno, que é um dos poucos terrenos lá do Parque Meia Lua, e a gente tinha um terreno grande, e a demanda é muito grande por creche no Parque Meia Lua, a gente optou por construir uma escola maior, para 400 crianças. Só que uma escola maior impacta em um projeto executivo diferente das demais que tem 180 crianças. Então, a gente está na fase de elaboração desse projeto executivo para licitar no próximo ano e começar as obras no fim do próximo ano, se tudo correr dentro da normalidade. Então, sobre aquela emenda positiva, que cada vereador tem aonde destinar a verba, eu já quero dar uma lida aqui, na verba que eu vou ser destinada também. Eu vou até falar o postinho do Parque Meia Lua, porque todo mundo conhece como postinho do Parque Meia Lua. Postinho do Parque Meia Lua, na sala de raio-x e reforma da unidade, eu enviei para lá 200 mil. Pagador de Andrade, posto do Pagador de Andrade, da Secretaria da Saúde, enviei para lá 25 mil. Do Parque Imperial, mais 25 mil. Cidade de Salvador, 50 mil. E mutirão de Catarata, 42 mil. 848 reais. Isso é para a saúde. Agora, reforma da quadra da Lagoa Azul, Secretaria de Esporte, 70 mil. Reforma da quadra do Jardim Conquista, 40 mil. Campo da Pedreira, conhecido por Campo da Pedreira, mas é o campo do Parque Meia Lua, o principal lá. Secretaria de Esporte, 50 mil, para fazer a outra bancada. Academia do Pagador de Andrade, 50 mil. Academia na Lagoa Azul, 50 mil. Academia no Jardim Conquista, 50 mil. Quadra do esporte do Parque Meia Lua, ali do lado do postinho médico, 32.848. Aí dá aquele quase 700 mil para cada vereador. Esse foi aonde que eu vou destinar essa verba positiva para aquela região. E aí, por que eu fiz isso aqui? Talvez muita gente vai dizer, mas você devia também mandar para o Santo Antônio da Boa Vista. Não, o Parque Meia Lua, dia de feriado, que dá 3 dias de feriado, nós temos que ter esse raio-x. Por quê? Todos os postos que é fechado na cidade de Jacareí, o que eles fazem? Vai para o Parque Meia Lua. Se der um feriado sexta, sábado e domingo, lota lá. Porque todos os postos de 12 horas fecha e vai tudo para o Parque Meia Lua. Então o Parque Meia Lua hoje é considerado, 24 horas, ele é considerado como Dr. Telmo de Almeida Cruz e a Santa Casa. Então muita gente vai falar assim, o vereador não olhou para o nosso bairro, mas nós somos 13 vereadores. Cada vereador, eu tenho certeza que a gente fez repartiu esse dinheiro nas horas certas, e vai favorecer todos os bairros da cidade. Até eu pedi que os vereadores mandassem também para o Parque Meia Lua, e cada um vai puxar do seu lado, né? Porque lá atende toda a cidade de Jacareí.
mas não teve esse consenso. Mas a gente está lá para atender toda a população da nossa cidade. Obrigado pela audiência pública hoje aqui. Agradeço você e tirei um esclarecimento também para a população do Parque Bela Lua e toda a cidade de Jacareí. Obrigado a todos. Doutora Márcia, Paulinho dos Condutores, perguntas, dúvidas? Boa tarde. Celso, queria saber em relação ali do Davi Lino, né, se está incluído a ligação, né, de Jacareí até o NIP do ano que vem. Então, o projeto ele sai ali da entroncamento, onde hoje é Getúlio Vargas, chega passa por debaixo da Dutra, vai ter uma rotatória ali do outro lado da Dutra já, onde que ele pode à direita subir para a Unip, seguir reto para já ficar com a ligação para São José, e à esquerda ele segue para o Parque Meia Lua. Esse projeto ele vai ser executado totalmente, mas para o próximo ano a gente não tem recursos financeiros para começar e terminar. Por isso, até a questão do financiamento se faz importante, porque é uma obra cara, é uma obra que envolve muita desapropriação, tem que desapropriar a parte do armazém, tanto aqui quanto do outro lado da Dutra. É uma obra que tem uma drenagem muito grande, tem um problema com o solo ali do outro lado, porque todo aquele solo ali do outro lado da Dutra, onde vai ser feita a rotatória, né, que essa rotatória tem que servir para trânsito pesado também, porque vai ter um volume de caminhões grande, e aquele solo ali é uma área de turfa, então tem que ser feita uma troca de solo. Então, por isso é uma obra muito cara, a gente vai dar início o ano que vem, e o fôlego para terminar a obra vai ser, né, nessa questão, se tem ou não o financiamento. Mas ela vai ser começada assim, e a gente vai tentar o máximo possível executar, e o projeto é total, dando acesso ao Unip, deixando pronto para chegar em São José. A Via Norte de São José já está ali a 500 metros daquele ponto, e fazendo a ligação com o Parque Meia Lua e chegando na mala aqui de novo. Então, é um projeto só. Em relação à saúde, a gente sabe que ainda existe uma demanda muito grande em relação à saúde, né? Aqui, a gente está vendo aqui que vai ter um aumento aí de 9,25. Vocês acham que com esse aumento na saúde, né, com a construção de algumas OBS que vai ter, você acha que é possível dar uma melhorada boa na saúde? Com esse aumento também está incluído a contratações de mais médicos na saúde ou não? Então, aqui a gente tem que trabalhar com duas coisas. O aumento ali na saúde também vai para o custeio, porque, né, a Márcia, como médica, bem sabe, quando a gente aumenta o número de consultas, a gente aumenta o número de exames, aumenta o número de medicação, aumenta o número de tratamentos. Então, esse volume também vai para acompanhar, porque não adianta você levar a um especialista, o especialista não poder dar um diagnóstico, porque não tem exames dentro da rede, né, ou dar um diagnóstico e não ter o tratamento. Então, saúde tem que ser completo, né? E saúde é muito custosa, muito cara. Então, provavelmente não, esse volume de dinheiro vai dar uma ajuda significativa na melhora da saúde, mas não resolve, né? Não vamos ser hipócritas de dizer que resolve o problema da saúde, porque não resolve aqui e nenhuma cidade do Brasil, né, conseguiu isso. E mesmo porque, se a gente transformar a nossa saúde aqui, se a gente conseguir dar um padrão de primeiro mundo para a saúde aqui, no dia seguinte tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil para se tratar aqui, a nossa saúde cai lá embaixo de novo. Então, Oi? Já vem, né, Márcia? Já vem. Porque a nossa saúde já está acima da média da região, então acaba já até sobrecarregando. Quanto à questão dos mais médicos que você disse, a gente médico é um problema muito... A Márcia, que também está na rede, sabe que é muito difícil a contratação de médicos. Os médicos hoje que estão no programa Saúde da Família, eles vêm do governo federal, né, são os cubanos que o governo federal envia para a gente, e a gente também está aqui aguardando para ver o que o novo governo fará com relação aos cubanos, porque isso impacta diretamente na nossa saúde, porque hoje acho que temos 44 médicos cubanos no município, e a gente precisa, né, eles são muito necessários na saúde básica, e a gente precisa, esse volume
de médicos, eles têm que ser mantidos, senão a gente vai ter grande complicação, porque o ano passado não, ainda esse ano, a gente tentou fazer contratação de médicos para suprir, quando houve a troca dos cubanos, né? Acho que foi em julho, houve uma troca dos cubanos, que saiu um grupo e veio outro grupo, que o programa Mais Médicos mandou para cá, e nesse mês que ficou de lacuna, a gente tentou, foi um mês, 40 dias que ficou de lacuna, a gente tentou fazer uma contratação de médicos, a gente fez o edital de chamamento e não apareceu médicos. Então, é muito importante, né, por mais que algumas pessoas tenham críticas ao programa Mais Médicos, hoje a saúde pública, não só em Jacareí, mas a saúde pública no Brasil inteiro depende desse programa, porque médicos para a saúde pública generalista de atenção básica é muito escasso, não só aqui e no Brasil inteiro. Então, essa demanda dos médicos que você pontuou é muito importante, a gente está muito atento a isso, mas é também uma questão que não depende só da prefeitura, ela depende também do governo federal e da nova política que vai ser adotada pelo novo governo, né? Vamos esperar definir quem que será o novo ministro da Saúde, para a gente tentar entender um pouquinho como que vai ser esse programa e o que o governo federal colocará no lugar dos mais médicos. Em relação à saúde ainda, o pronto-socorro ali da Santa Casa, ele tem data para começar e muitas pessoas perguntam para a gente, quando concluir o pronto-socorro ali, vai continuar o pronto-socorro do Dr. Telmo, o dali da Santa Casa, ou tem data para começar? Está incluído ou não? São coisas diferentes. Sim. O Dr. Telmo, ele é pronto atendimento. Dr. Telmo, se você está com uma enxaqueca, com uma dor no peito, com uma dor de barriga, se você caiu, torceu o pé, é aquilo que você pode ir, de uma maneira mais simples de explicar, é aquilo que você pode ir com o transporte público, você pode ir com alguém te levando. O pronto-socorro é quando a ambulância leva, é o acidentado, é o motoqueiro que foi atropelado, é a pessoa que sofreu um acidente dentro de casa com fogo, é a vítima que o SAMU leva. Então, são coisas bem distintas, né? São atendimentos muito complexos. O pronto atendimento ele é um atendimento mais simples, né? Mas num volume muito maior, e o pronto-socorro ele é um atendimento para menor escala, mas de muito maior complexidade. Por isso que, ao contrário do pronto atendimento que pôde ser mandado para o Dr. Telmo, que fica na Davilino, e não ao lado da Santa Casa, o pronto-socorro ele tem que ser exatamente ao lado da Santa Casa, porque esse acidentado, esse paciente vai chegar ao pronto-socorro, vai receber os primeiros tratamentos ali, vai receber a primeira atenção, se for o caso, já vai passar por cirurgia ali, porque no pronto-socorro tem centro cirúrgico, no pronto-atendimento não tem, no pronto-socorro tem centro cirúrgico, vai ter uma UTI, né? Então ele vai seguir para a UTI, e depois da UTI, né, estando melhor, ele passa aos cuidados do hospital. Então, por isso que ele tem que ser anexo ao hospital. O pronto-socorro ele está com o pré-projeto pronto, ficou bem bonito o pré-projeto. A gente já desapropriou a área, então ali, para quem não conhece aquela área ali atrás da Igreja dos Mórmons, no Liberdade, já tinha uma área pública da prefeitura, vizinha Santa Casa. A gente desapropriou outros 2 terrenos, né, que também são vizinhos da Santa Casa, naquela rua sem saída, né, antes de chegar no Liberdade, à primeira direita, aquela rua sem saída. Então a gente desapropriou ali. O projeto básico já está pronto, agora segue para a licitação do projeto executivo, para, na sequência, licitar a obra. Então, dependendo do nosso fôlego financeiro, o ano que vem a gente já consegue iniciar as obras. Então, a gente vai dar início, no final desse ano, começo do ano que vem, ao projeto executivo, a licitação do projeto executivo. Então, para quem está em casa, a diferença do projeto básico para o projeto executivo, no projeto básico você diz onde vai estar cada sala, né? O projeto executivo vai fazer sondagem de solo, topografia, vai dizer quanto que tem que fazer de terraplanagem, vai dizer em que ponto tem que estar a tomada, quanto de fio precisa, quanto de concreto precisa. Então, é um projeto maior que tem que ser elaborado por uma equipe técnica que a prefeitura não dispõe. Então, ele segue para a licitação. Então, a partir do projeto executivo, a gente licita a obra do pronto-socorro. Então, provavelmente, o ano que vem a gente tem o projeto executivo
na mão e consiga, depender de recursos financeiros da prefeitura ou de repasses, né? Até os deputados do PR sinalizaram que vão ajudar na construção do pronto-socorro, né? Chegando a esses recursos, a gente consegue dar início à obra, que deve ficar na casa mais de uma dezena de milhões de reais. É uma obra muito cara, né? Dada a complexidade do aparelho de saúde, mas a necessidade dele, porque ali também a gente duplica o número de UTIs SUS no município. Hoje o município tem 10 UTIs SUS na Santa Casa. Com o pronto-socorro, a gente consegue duplicar esse número e chega a 20 leitos de UTI SUS no município. O esporte também é importante, Celso. Aqui na nossa cidade, né, ficou abandonado muitos anos campos de futebol, né, principalmente. Eu acho que todo esporte é importante, né, e nessa gestão a gente conseguiu dar uma alavancada. Vários campos já estão sendo reformados na nossa cidade, né, tem aí o projeto da construção do campo do rugby. Mas a gente sabe que ainda vários bairros ainda não existe campo de futebol, né? Tem reivindicações de algumas agremiações, né? E pelo que eu vi ali, parece que não tem nenhum orçamento para a construção de novos campos na nossa cidade o ano que vem, né? Eu sei que tem ali incluído a reforma de alguns campos, do Paraíso, do Colônia, né? Do Garapé está sendo reformado, mas parece que não incluiu a construção de novos campos, até mesmo porque vários bairros da cidade, surgiu vários bairros novos, né? E tem essa demanda muito grande, né, nos campos de futebol aqui na nossa cidade. Sim, até aquela conversa no começo, né, que eu falei do orçamento ser o cobertorzinho curto, né, para a gente conseguir sustentar um aparelho de saúde, investir em educação, acaba que algumas áreas são mais deficitárias. E como, né, grande parte dos vereadores também demonstraram interesse de colocar suas emendas impositivas em meio ambiente, em esporte, acabou que a gente também vai consolidar com os recursos vindos dos vereadores o investimento em esporte, né? Porque os vereadores também, como atuam diretamente com a comunidade, têm uma noção, né, de onde investir. A questão dos campos de futebol é uma questão um pouco até difícil, né? Porque o campo ele exige uma área muito grande, né? Então, cada vez menos a gente tem espaços grandes que sirvam de campos de futebol, né? Até o campo do Igarapés, que a gente está reformando, foi muito difícil conseguir enquadrar as medidas do campo na área, porque cada vez mais é difícil você ter uma área pública do tamanho de um campo de futebol. Mas você falou da reforma do Paraíso e Colônia, mas ali não é bem reforma, ali é quase uma construção. Porque hoje você só tem o espaço, você não tem nenhum tipo de infraestrutura. Então, ali acho que a gente vai dar um passo importante na construção desses dois campos, né? Apesar da pessoa já jogar bola hoje, como não tem infraestrutura nenhuma, não dá para considerar que é um campo ali, né? Tanto o Juarez sabe melhor do que eu, né? Ali não tem infraestrutura nenhuma. Então, é importante a gente investir nessas áreas onde já tem, que a gente consiga dar um bom suporte para essas regiões, né? No SECAP também está passando por intervenções, Meia Lua passou, no Igarapés, né? Mas, infelizmente, sempre vai ser... nossa vontade sempre vai ser maior do que a possibilidade de conseguir executar as demandas, né? As demandas são sempre maiores do que as necessidades. Mas é questão do... Mas o ano que vem a gente consegue fazer Colônia e Paraíso, finaliza Igarapés, e com a reforma do Meia Lua também a gente já consegue dar um bom salto nessa área. Bom, fazer algumas considerações. Essa questão do mais médico é um problema, né, Celso? Eu acho que, primeiro, a partir do momento que o governo federal, mas de uma forma idônea, passar esse custeio dos profissionais para que o município possa administrar essa contratação desses profissionais, vai minimizar os cooperados que vêm pela OMS, né, cubanos, bolivianos, seja lá a origem, né, o país de origem, e valorizar os profissionais que são da nossa terra. Sim. Então, acho que é algo que o futuro ministério, que eu acho que deve persistir, né? Não vão acabar com o Ministério da Saúde, né? Deve pensar muito bem nisso.
E, diante dessa dificuldade, até as parcerias com as universidades é uma estratégia, né, para que possa melhorar a qualidade desses profissionais, bem como fixar esses futuros profissionais, que é uma parceria que o Executivo e nós, o Legislativo, estamos fortalecendo. Bom, eu tenho algumas pontuações com relação à saúde. Primeiro, o UBS do Rio Comprido, que já há alguns meses nós estamos pagando aluguel, né? Ela já foi cedida da educação para a saúde, estamos pagando o aluguel da área, até onde é o conhecimento, haveria uma licitação para a reforma do espaço. Hoje seriam os nossos profissionais e ainda não tem uma previsão e está no plano essa ampliação e reforma do Rio Comprido. Então, a estimativa... E não está aqui, né? Orçado. Então... porque tem algumas coisas que não... Que nem a reforma da UBS do Rio Comprido, ela sai pela dotação de reformas de prédios públicos da infraestrutura. Então, muitas coisas não ficam exatamente dentro da própria secretaria, porque quem cuida da execução da obra normalmente é a infraestrutura. Então, está aqui... Na infraestrutura. Na infraestrutura. E não na saúde. Estaria na saúde se fosse previsão? Uma... Oi? Tem previsão? Ali no Rio Comprido a gente tem um problema sério de área, né? Você sabe, você trabalhou muito tempo lá. A prefeitura não pode alugar e não pode comprar uma área que não seja regularizada oficialmente, que tenha registro em cartório. A única área que resta é essa que era da educação, né? Mas o imóvel ele tentou fazer com recursos próprios, mas o imóvel ele não está em condições que a nossa equipe da prefeitura consiga fazer. Então, a nossa equipe agora está fazendo o levantamento, o memorial descritivo, para partir para a licitação. Então, como a equipe que a gente tem, ela faz pequenos reparos, reparos maiores, como o prédio aqui, os redondinhos da Luiz Simon, né? Apesar de ser um prédio com uma infraestrutura muito boa, ele é um prédio que, basicamente, ele estava muito deteriorado, acho que ficou mais de 10 anos fechado. Né? Foi tudo, praticamente, né? Foi tudo. Agora, semana que vem, o PROCON vai para lá. Vai ter os serviços de apenados, também vai para lá, que é o convênio entre a Prefeitura e o Fórum, né, a Justiça, para que pessoas que cometeram pequenos delitos possam executar penas alternativas. Então, esse serviço de apenados vai para lá também, porque ali são 3 complexos de prédio independentes. Ainda tem mais um prédio que a gente está estudando o que vai levar. Tem muita gente interessada, a gente está vendo o que vai conseguir encaixar lá. Mas é um prédio que a gente não conseguiria reformar com a nossa equipe. É um prédio que a gente precisa solicitar e fazer com uma equipe terceirizada a reforma daquele prédio. É o mesmo caso do Rio Comprido. Do Rio Comprido. Então, ainda para ser licitado, é algo que ainda para o ano, provavelmente segundo semestre. O mesmo com relação ao UBS Central, né? Dentro do projeto Plano Plural, tem a previsão para 2019 e 2020, a UBS Central. Também não há dotação, né? A UBS Central realmente houve um corte, né? A gente teve que cortar, principalmente porque o custeio da saúde, para você ver, né? A gente teve um aumento, a saúde foi uma das áreas que mais aumentou, né? E, sobretudo, o custeio. Então, para quem está no governo, é muito interessante a gente executar obras e deixar marcas. Mas também tem que deixar marcas nas vidas das pessoas. Não adianta nada eu construir um prédio e faltar medicamento. Não adianta nada eu construir uma avenida e faltar consulta, a pessoa não conseguir não ter uma consulta. Não adianta nada eu fazer um teatro e faltar vaga em creche. Então, é isso que a gente acabou, nessas escolhas, a gente postergou para o próximo ano, não para 19, para 20, o início da operação da UBS Central, mas, como eu havia dito na terça-feira, a partir do momento que a gente
consiga o financiamento, isso desonera o Tesouro nas obras de infraestrutura e isso torna passível a gente executar essas questões voltadas à saúde. Então, a UBS Central é uma UBS necessária, ela vai ser feita com urgência, mas a gente também não pode fazê-la e causar um rombo na prefeitura, né? O Cláudio está aqui, o secretário de Finanças, né? Que a gente tem que manter a casa em ordem, né? Para seguir com a casa em ordem e, né, numa eventual troca de governo, deixar a casa em ordem. Então, tem que ser bem responsável e bem responsivo com os recursos. Então, a UBS Central é um dos primeiros projetos que, saindo no financiamento, ela vira prioridade, tanto a UBS Central quanto o pronto-socorro, porque desonera recursos de investimento em infraestrutura que a gente vai realizar e a gente consegue investir em novos equipamentos para a saúde. Deixa eu só com relação, quando você falou a UTI, que eu acho que é bom ficar bem claro, as vagas, as 20 leitos da UTI, eles são locados no município de Jacareí, são do município de Jacareí, mas a administração, assim, quem determina quem vai utilizar aquele leito, infelizmente, não é o município, né? Ele entra no sistema CROSS, então é o Estado que administra todas as vagas de UTI do Estado inteiro. Então, estou pontuando isso para ficar bem claro, porque assim, aumentamos os leitos, tem mais leitos para serem ofertados até para os nossos munícipes, mas por uma questão legal, né, no nosso Estado, quem determina é o Estado, quem vai ocupar, não o município, infelizmente. Sim, é questão de tudo que a gente debateu de competências, né? Tem certas coisas que legalmente, pela Constituição, é competência do Estado, do município, e até mesmo o Estado deixa de... a gente teve que deixar um recurso considerável no orçamento, porque saúde média e alta complexidade é competência estadual. Não só o atendimento em hospital, onde a gente está falando de UTI, como também de medicamentos de média e alta complexidade. E o Estado não vem honrando, não só esse ano, mas há muito tempo, não honra com esses medicamentos. E quando o munícipe ele entra na justiça, o juiz determina que a prefeitura pague. Então, a prefeitura hoje ela tem transferido boa parte dos recursos que poderiam estar sendo investidos de onde é a competência dela, que é na atenção básica, né, para arcar com compras de medicamentos por ordens judiciais que seriam de competências do governo estadual. Exato. Então, tanto a UTI quanto os medicamentos, média e alta complexidade, é obrigação do Estado da União, é competência do Estado da União. Mas a gente acaba fazendo porque o munícipe não pode ficar também. Estou pontuando isso porque é bom a população ter clareza com relação a isso. Bom, com relação ao serviço social, né, que não poderia deixar, a gente, há pouco tempo, temos uma redução dos repasses, né, como tudo, o Estado, federal, e principalmente para o serviço social, e temos os nossos parceiros, que são as entidades, que aí são plenamente atacadas diretamente com as entidades, tanto os lares como as entidades que dão assistência às crianças. E o nosso orçamento é justinho, né? É bem como você falou, cobre um e reduz o outro, né? Põe os dedos. E nessa, eu acho que o serviço social está junto com o esporte também, com essa redução. Não, o serviço social, acho que ele foi... Ele está com as nossas emendas também, ele conseguiu, com parte das emendas isso, também mas aquele volume ali, teve 4 áreas que tiveram um aumento substancial, bem acima das outras. Saúde, educação, segurança e assistência social. A assistência social está nas áreas ainda prioritárias. Mesmo porque até está uma discussão no Congresso agora, essa semana, sobre o papel da União na assistência social. Então, a gente não sabe como a União financiará a assistência social no próximo ano. No orçamento que está sendo discutido agora, que ficará vigente para o próximo ano, teve um corte drástico na assistência social, só que os serviços hoje eles já existem e são executados pelo município. Exato. Então, a partir do momento que o governo federal deixa
de transferir esse dinheiro para os municípios, a gente vai ter que dar algum jeito de se manter esse serviço, porque a gente, por mais que o recurso venha hoje, parte do recurso venha de origem federal, se o governo, o recurso ele executar, o serviço ele é executado pela prefeitura. Então, quem deixa de prestar o serviço, o governo federal pode até deixar de repassar, mas a prefeitura não vai ter essa opção de deixar de prestar o serviço. Então, a gente está mais, como eu disse, da saúde, que a gente está aguardando para ver quais serão as definições que o novo ministro da Saúde vai dar e que vai impactar diretamente na nossa gestão de política pública. Na assistência social também a gente tem o mesmo caso. Inclusive, essa semana, acho que dado esse corte gigantesco que a União fez de recursos para assistência social, teve um movimento de todas as assistências sociais do Brasil foram para Brasília, estiveram essa semana no Congresso Nacional, para que tentar sensibilizar os nossos deputados e senadores desse corte gigantesco de orçamento que eles estão fazendo na assistência social, que pode inviabilizar a assistência social em muitos municípios brasileiros. Então, essa é uma realidade que também nos preocupa e por isso que a assistência social está entre as 4 áreas que tiveram um maior aumento real de volume de recursos. Ok. Só a cunho de curiosidade, essa queda do SAI, da receita do SAI, justifica-se como, assim? É porque ali você tem recursos vinculados e recursos de arrecadação própria, né? O SAI não está tendo uma queda na sua arrecadação. Ainda que não tenha tido aumento na conta de água, né? É o mesmo caso do IPTU. A gente não teve um aumento de uma correção de inflação do IPTU todos esses anos, mas tem um aumento gradual do IPTU, porque novas casas são construídas, né, novas pessoas estão pagando IPTU. Do SAI, a mesma coisa, não foi feito um aumento, uma correção de inflação, de um reajuste de inflação do SAI, mas novas casas estão sendo construídas, então a receita não teve uma queda. O que teve é de recursos vinculados, de transferências de União, né, sobretudo Ministério das Cidades, de diminuição de financiamentos. Que achei estranho justamente isso. Não, porque ali estava o valor global. Receita, né? E o valor global, o SAI, ele recebe alguns repasses. Né? Tá, claro. Obrigada. Você quer primeiro? O público presente gostaria de fazer alguma pergunta também? Não? Então, Celso, eu vou fazer poucas, só umas 10 só. É brincadeira. Até meia-noite é dia. Então você não está ali. Com relação às emendas impositivas, eu gostaria de fazer só um informe aqui para quem nos assiste, que essa verba não é do vereador. Essa verba é uma verba que o vereador pode indicar essa verba para ser executado obras. E 50% desse valor é obrigatório ser para a saúde. Porque senão os munícipes vão achar que o vereador tem essa verba aí disponível para... Então, é um dinheiro, na verdade, do poder público que o vereador, votamos um projeto esse ano, dá esse direito do vereador apontar algumas obras. Por isso que o vereador Valmir citou aqui várias obras, inclusive no Parque Meia Lua. Certo? Agora, com relação ao IPTU, Celso, eu também fiz uma observação aqui, que esse governo, né, claro, não tá cobrando aumento de IPTU durante os 2 anos e pretende também não cobrar os 2 futuros. A estimativa, no caso de 2017, foi de 57,5 milhões, né, um pouquinho mais. Aí, para 2018, isso caiu de 50 para 54, quase 55. Só que, como ele caiu de 2017 para 2018, essa perspectiva aí de aumento para 59, você acha que não está meio fora? Não corre o risco de cair ou se manter? Essa é uma observação. A outra, com relação, quando se citou as escolas, ou seja, as creches, aí você citou aqui em algum lugar também o Santo Antônio do Boa Vista. O que é? É a continuação da obra daquela escola que está parada lá também já há bastante tempo? E também outra observação, com relação ao esporte, que até o Paulinho comentou,
a gente sabe que é uma área que tem menos recursos, uma secretaria que sempre está a mais pobrezinha, eu acho, de todas, né? E mesmo com essas emendas impositivas, que eu acho que vários vereadores também apontaram algum investimento para ela, e a gente percebeu que está bem diferente aqui, de 10 milhões e quase 10 milhões e 400 em 2018, isso caiu para menos de 9 milhões para 2019, a estimativa. Não é um investimento bem baixo para o esporte, uma coisa que é bastante bem importante, apesar das suas justificativas aí de vários campos também que vão entrar em manutenção, outros até mesmo na construção, mas não é um valor bem baixo, Celso? Não teria que tirar um pouquinho, sei lá de onde, e fortalecer mais um pouquinho o esporte? Obrigado. Obrigado pelos questionamentos. Aqui da questão do IPTU, se você pegar... Oi? Aqui, se você pegar 2017, a gente teve uma arrecadação de 57,5 milhões de receita. Em 2018, a gente, por questões de crise, a primeira conta que as pessoas às vezes deixam de pagar é o caneiro do IPTU, né? Então, aqui a gente teve um valor aqui de mais... A gente viu nesse ano crescer um pouco a inadimplência do IPTU. Mas o ano que vem a gente está esperando que a economia dê um respiro, né? Então, a gente não só consegue recuperar esse recurso que... Né, porque quando você olha aqui, 57,5 milhões que foi arrecadado com inadimplência, isso quer dizer que existe... o volume de IPTU é muito maior do que isso. Então, chegar nos 59, se comparar com o estimado, com o arrecadado em 2017, está bem factível, porque até novas moradias foram construídas, e a partir do momento que você tem um aumento da base, né, e a gente espera que o fim da recessão, né, a gente espera que realmente chegamos ao fim da recessão, isso leve as pessoas a colocarem suas contas em dias. Então, o 59 ele está até um pouco abaixo, se considerando uma recuperação da economia, e as pessoas voltem a colocar suas contas em dia, né? Inclusive voltando para pagar os atrasados, né? É muito comum as pessoas procurarem a gente quando recupera o emprego, quando consegue, né, acertar suas dívidas, vir até a prefeitura fazer o parcelamento que existe de débitos, né? A gente tem um parcelamento de 100 vezes, né? Até 100 vezes as pessoas vêm, aderem aos parcelamentos de débitos e consegue tocar isso. Então, a questão do IPTU, eu entendo a sua consideração, mas o raciocínio foi esse que a gente usou, né, se em 2017, com uma expansão imobiliária menor, a gente arrecadou 57,5 milhões, chegar em 59, dado que as pessoas vão voltar a ter um padrão aquisitivo, né, dado que as pessoas vão voltar a ter emprego formal, né, a gente espera que realmente, e os índices econômicos agora do segundo semestre mostram uma recuperação da economia que provavelmente deve se manter no começo do próximo ano. Então, isso fez a gente crer no investimento, na arrecadação de 59 milhões. A segunda pergunta sua é do Santo Antônio da Boa Vista. Isso, é a EMEIF. É aquela EMEIF grandona que está há muito tempo parada. A gente teve uma série de problemas para retomar aquela obra teve problemas legais, tem uma série de investigações, inclusive do Ministério Público, quanto à execução daquela obra, né, que está parada. Então, a gente está averiguando essa questão legal, e no ano que vem a gente retoma aquela obra, porque não tem como, não pode deixar a obra parada, né, e é uma região que precisa, né, uma região carente de aparelhos, de equipamentos de educação, de saúde, de lazer. Então, a gente espera no próximo ano retomar as obras lá e inaugurar no ano seguinte. E, por último, a questão do esporte, também entendo perfeitamente a sua ponderação, mas a gente fez de tudo, mas está aqui o Cláudio Tozeto, que fez o orçamento junto comigo, não tinha de onde tirar. Infelizmente, não tinha. A gente tentou o máximo Por isso que é importante a gente conseguir uma folga para o ano que vem, para a gente conseguir voltar a investir nessas áreas. Mas, realmente, a gente teve que manter um orçamento bem justo e assim, a sua ponderação, a gente, quando está fazendo,
A gente quer colocar orçamento, quer colocar mais projetos, mas, infelizmente, a gente tem que ser o mais justo possível para não criar uma questão ilusória e não mandar para cá uma peça de ficção que não vai ser possível se cumprir porque a Receita não vai acompanhar o orçamento. Eu queria fazer uma indagação, eu achei muito importante você fazer a colocação, colocando o ser humano em evidência. Então, tem que investir mais na saúde, sim, por conta de cuidar de uma dor, de atender as pessoas com dignidade. Mas a gente que é de comunidade, a gente que olha e sente de perto a violência e vê principalmente a nossa juventude, a fase das crianças dispersa, a gente sente muito, sim, essa falta de uma envergadura maior para o eixo social vinculado ao esporte e à cultura. Então, eu acho que também essas ações em prol do atendimento do ser humano também contribuem para a saúde. Então, eu, pelo menos, vou sempre fazer esse questionamento, que nem no LOAS do ano passado, questionei a diminuição de oficinas culturais, a diminuição de prática esportiva descentralizadas, né? Nós temos o Centro da Juventude, não houve oficinas para os jovens nesse setor que é deles. Então, a gente entende que precisa ter esse equilíbrio de ações, por conta que contribui e é ação direcionada ao ser humano. Então, esse é o meu questionamento. E daí, vocês apresentam a lei orçamentária diminuindo de um lado e, lógico, precisando injetar na outra, conforme o olhar da prioridade, o olhar, talvez, a demanda maior que esteja aumentando no município para atender a sociedade. Mas, na LOA desse ano, chama muita atenção a questão do aumento significante da Procuradoria. Então, eu gostaria que você detalhasse mais essa explicação, a gente passar de 5 milhões e pular para 15 milhões dentro do orçamento. Porque a gente precisa ter bem... A gente sabe que tudo tem uma razão, uma lógica, né? Então, eu só queria solicitar um detalhamento maior para que a gente não reze dúvida desse aumento, enquanto algumas áreas aumentam, que nem saúde, a gente sabe que é prioridade, aumentou 10%, aumentou 3% outra política pública, no máximo 9%, e agora a gente vem e vê a Procuradoria com esse aumento que chama a atenção. Então, para esclarecimento mesmo, eu queria que você detalhasse bastante melhor para a gente esse aumento de 5 para 15, diferentemente de outras secretarias. Essa questão da Procuradoria é onde a gente consegue menos mexer, onde a gente, quando a gente elabora o orçamento, é onde a gente consegue menos mexer, porque é basicamente folha, despesas correntes do dia a dia e precatório. A única coisa de diferente que tem na Procuradoria é o reinício das obras do Fórum. E as obras do Fórum, acho que está previsto para o ano que vem 1,5 milhão, 2 milhões para ser gasto, né? Porque a obra do Fórum ali é um convênio entre Prefeitura e Governo do Estado, a obra está orçada a partir de 12 milhões, onde 8 milhões é a cargo do Estado e 4 milhões ficaria a cargo do município, né? Hoje o município paga grande parte das locações do Fórum. O Fórum tem inúmeras locações, são inúmeras não, mas são bastante, são um volume considerável de dinheiro dentro dos nossos aluguéis. Então, até a gente não enxerga, enxerga até como um investimento essa retomada das obras do Fórum. Primeiro, porque não pode deixar um esqueleto desse, uma obra parada no centro da cidade, na principal praça da cidade, você tem uma obra, um mausoléu, uma obra inacabada, né? E o monumento à obra inacabada, que é aquele
esqueleto que a gente tem aqui, e isso, no futuro, gera uma economia para a Prefeitura que deixa de pagar os aluguéis da Vara da Fazenda, da Vara do Sijus, outros aluguéis que a Prefeitura paga. Então, na Procuradoria, a única margem de manobra que a única margem de investimento que a gente tinha ali era isso. De resto, não cabe a gente. É folha de pagamento, onde a gente não consegue mexer, que não compete ao Executivo, né, até a folha de pagamento da Procuradoria. Quem altera é essa casa, quando aprova aumento, né? E precatórios, que também, precatório, para quem não sabe, são as dívidas que a Prefeitura contrai. São os processos judiciais que a Prefeitura perde e tem que pagar. Alguém entra com um processo contra a Prefeitura perde, vira precatório. A Prefeitura perde, vira precatório. E isso não compete também a gente. A gente tem um mapa lá de precatórios onde que você tem esse valor. Então, é a Procuradoria dos órgãos onde a gente gostaria, né, a gente até gostaria de cortar quando a gente cortou em todos os outros, para poder passar para esporte, para poder passar mais para assistência, mas é onde a gente não tem margem de manobra. E agora eu queria explanar um pouco, porque é muito interessante a gente falar para explicar, eu acho que dessa verba impositiva, que é uma lei que existe desde 2015 do governo federal, mas nós, vereadores, começamos a solicitar esse direito previsto na lei federal, depois foi feita a lei municipal, que 1,2 da receita a gente possa indicar para que seja feito atendimento à população. Então, esse dinheiro não é o vereador que manda nele, ele indica onde que vai ser utilizado pelo Executivo. Então, esse 1,2 deu quase 9 milhões de reais. E a metade vai para a saúde. Eu acho que faz bem esclarecer para a população a prévia dessa destinação desses 8.914.000 reais que os vereadores indicaram. Primeiro, 50% da saúde. Houve várias reuniões com os vereadores e a gente, nos 50% do que foi da saúde, 50%, 51% para ser precisamente, pode haver mudança, porque a gente pode mudar até na hora de votar, mas nós fizemos o exercício coletivo dentro da casa e 51%, nós, vereadores, entendemos desse valor, quase 4,5 milhões, a gente entendeu que deveria ser direcionado ao atendimento imediato do munícipe. Então, desses 51%, foi destinado a Santa Casa, que ganhou mais direcionamento, porque nós sabemos que ela atende a cidade inteira. Depois, uma porcentagem bem menor, o Hospital São Francisco, em ações que também atende a necessidade da cidade no seu todo. Depois, os UPAs, o UPA 24 horas e também o Meia Lua está aqui incluído. Então, 51% foi para esse fim da saúde. Os outros 49% da verba da saúde, ele foi destinado a também um grupo de vereadores visitaram as UBSs, porque nós entendemos que nós devemos investir aonde atende o povo. Então, o grupo de vereadores, visitando as UBSs, a gente vai destinar uma verba de acordo com a necessidade que foi vista em 16 unidades básicas. Dessas 16 também tem os equipamentos que a gente fala que é o NASF, o Núcleo de Atendimento à Família, que muita gente fala que é postinho, porque não tem muita diferença no atendimento. Mas, então além desses 49, está incluído a 16 unidades básicas de saúde. Também está incluído aqui a questão que nós entendemos de atender a necessidade das pessoas, quase 400 mil para
atender cirurgias, adiantar filas, que a gente sabe, mesmo entendendo que tem certas situações, a obrigatoriedade de dar esse atendimento é do Estado. Veja a explicação do precatório aí. Então, a gente entendeu que a gente deve investir mais no atendimento direto, na obrigação do município. Mas, mesmo assim, R$400 mil foi para agilizar essas filas. E também não esquecemos do SIM, não esquecemos do laboratório. E, da saúde, a explanação é mais essa. E depois, os outros 50%. Os outros 50%, nós entendemos que devemos dar um olhar para a cultura. Foi investido também na cultura, né? Eventos, oficinas, cada um investiu nesses atendimentos. No esporte também foi bastante lembrado, tanto que 12 bairros foram indicados para ter academia ao ar livre. Mas também tem outras ações aqui. E a outra porcentagem da verba impositiva, a gente também entende e respeita, e se pudesse também fazer alguma força junto ao governo, atenção às entidades sociais da nossa cidade. Nós sabemos que eles fazem um atendimento, muitas vezes, que a política pública, às vezes, ainda não teve braço de atender. E também, então, dessa verba impositiva, a gente está observando, né, de uma maneira, não tanto que eles merecem para fazer um projeto necessário, talvez, para aquela entidade, mas a gente elencou aqui 21 instituições sociais vão ser atendidas pela essa verba impositiva. A gente fala instituições sociais, não quer dizer que só aquelas que atendem pessoa com deficiência, idoso, mas também instituições sociais, no nosso entendimento, são aqueles que também trabalham com o social, que não é só caso de conflito, mas também o esporte, academia de esporte, outras entidades que também trabalham em outros cunhos sociais. Então, foi lembrado 21 instituições sociais nessa verba impositiva. Então, aqui eu quero ressaltar essa responsabilidade da casa de ter pensado dessa forma. Esse primeiro ano, talvez, para o ano seguinte, a gente possa apresentar um projeto na coletividade, um projeto mais contundente, mas aqui a gente vê a seriedade dos vereadores de estar encaminhando essa verba impositiva. Entendo, sim, que muitos vereadores têm um compromisso no território, que atua no território, mas aqui, a gente fazendo esse mapeamento, nós percebemos que, realmente, nós fizemos a nossa tarefa. Nós fomos visitar as UBSs, nós temos várias, mas 16 mereceu uma atenção especial da casa. As instituições sociais, a gente entendeu que, por exemplo, os asilos mereciam, neste ano, pelo menos, uma atenção maior que as demais instituições sociais. Mas aqui fica, quase todas foram lembradas. E lembrando que também o poder público ele tem uma responsabilidade social muito grande e cobrada por lei, que para a instituição receber uma subvenção, ela tem que ter minimamente título de utilidade pública. Ela tem que ter um cadastro, de alguma forma, dentro de uma secretaria pública. Então, muitas vezes, não dá, mesmo que a gente quisesse, enquanto vereador, é impositiva sim, mas nós temos que também atentar à lei, então eu não posso indicar uma instituição que não tenha esses critérios que a lei solicita para que possa receber subvenção pública. Então, aqui fica aqui o primeiro esclarecimento ao público, né, sobre essa verba impositiva. E depois, se alguém tiver dúvida também, a gente vai estar trabalhando mais, né? Mas aqui, de antemão, a gente fica satisfeita com essa colocação
dos vereadores. E também lembrando, eu não comentei, mas também R$623 mil foram também destinados para o atendimento do CAPS, também, que é uma área muito importante dentro do atendimento da saúde do nosso município. Também foi lembrada pelos vereadores. Então, a gente tentou ter esse olhar holístico e esse olhar mais assim, de acordo com conhecendo o território de Jacareí. E eu queria fazer uma pergunta agora, Celso, que eu não... da mobilidade. A gente viu aqui que no orçamento você fala em investir 500 e poucos mil reais em ciclovias. Mesmo entendendo agora o projeto de investimento desse crédito externo, e também já tem várias obras estruturantes, que é um avanço, realmente nossa cidade vai ter um desenvolvimento urbano merecido. Nessa aqui eu vi que quase todas as obras estão contempladas aqui no LOAS. Mas eu queria ver, mas eu acho que não está contemplada aqui, porque recentemente foi aprovada uma lei federal, no qual ela fala que 15% das multas deve ser investida em ciclovias. Então, aqui ainda não está contabilizado essa lei nova, eu acho. Porque pelo valor 523 mil é muito pouco, porque a gente sabe que Jacareí tem uma tendência muito grande de irresponsabilidade no volante, e, consequentemente, resulta em multa, né? Então, então provavelmente não foi contemplado essa questão aqui, né? Não, eu acho que está até contemplado, não está contemplada a demanda da cidade, mas isso talvez esse daí seja até de recurso de multas. Agora, de cabeça, não vou lembrar. Mas a gente separou um percentual significativo do recurso de multa para investir em ciclovia e ciclofaixa, né? Acho que a arrecadação de multa está prevista de 6 milhões de reais, 6, 7 milhões de reais, e que é a média que vem se mantendo nos últimos anos. Isso daí daria algo em torno disso. A questão, a importância do financiamento é que 500 mil reais ele simplesmente não paga a necessidade da expansão que a gente tem, né? E 15% das multas tem que ser investido em ciclovia, mas também tem sinalização que tem que ser investido. A multa, o valor não é líquido para a prefeitura, né? A multa ela tem um custo de processamento, né? Tem o custo de manutenção dos radares, que é alto, é uma percentagem significativa do valor da multa. Ele não fica, se você paga R$100 de multa, esses R$100 não vem para a prefeitura. R$100 vai pagar a manutenção dos radares, vai pagar a manutenção, tem uma série, o envio pelo correio, a impressão, vai pagar o sistema que faz o gerenciamento das multas, o recurso das multas, tem uma instituição. Então, tem todo um custo alto envolvido, né, na questão das multas, que esse valor não chega líquido à prefeitura. Mas dá déficit negativo? Não dá déficit negativo, dá espaço para investimento, que é onde vai ser investido, onde tem sido investido em sinalização, em ciclovia, ciclofaixa, né? A gente já tem investido, mas a gente precisa dar um salto de qualidade, que só o recurso das multas demoraria, acho que uns 30 anos aí para a gente conseguir executar. Então, por isso que da necessidade desse projeto que a gente apresentou à casa na terça-feira. E mesmo porque a gente vai ter um recurso, vamos ter um gasto alto, sobretudo com um projeto de ciclovia, né? Não basta exclusivamente você fazer a ciclovia. Você precisa estudar a origem e o destino, né? Não só do carro, mas a origem e destino da bicicleta, para que você trace o melhor traçado de ciclovia, né? Não adianta você fazer um traçado que pode ser mais fácil de ser executado pela prefeitura, mas o ciclista ele já está tão acostumado a andar no trânsito e enfrentar o carro, o caminhão, o ônibus, porque o ciclista que já existe, ele já está apto, ele não está apto, ele já é comum para ele enfrentar o trânsito nosso. Se você fizer uma rota que não seja a melhor rota para o ciclista, ele acaba saindo da ciclovia e pegando a rota mais curta. Então, você faz um investimento em ciclovia que ele não é utilizado pelo ciclista, que vai na frente sofrer um acidente, que vai, né, ter todo o ônus de não ter a ciclovia. Então, tem que
por trás até mesmo da escolha da ciclovia, você precisa de um estudo de origem e destino do ciclista. A Secretaria de Mobilidade executou, está executando o plano cicloviário, fez várias audiências públicas para entender um pouco o ciclista jacariense. E é uma cidade onde que a bicicleta é um importante meio de transporte, né? Ele substitui o transporte público em muitos casos, substitui o ônibus, gera economia para as pessoas, né? Muitas pessoas acabam utilizando a bicicleta até mesmo por questão de economia, né? Se somar o ônibus de ida e o ônibus de volta, é um valor significativo para a pessoa que tem que tirar do próprio bolso e arcar com a passagem de ônibus. Então, a bicicleta é uma alternativa saudável e economicamente boa para o munícipe. Então, a ideia é que a gente consiga trazer segurança para o trânsito, para a gente aumentar o nosso número de ciclistas, para que mais pessoas sintam-se confortáveis a utilizar a bicicleta como meio de transporte, não só nos domingos como passeio, mas também durante a semana para ir trabalhar, para ir estudar, para fazer suas atividades cotidianas. Então, acho que não havendo mais perguntas, então a gente agradece a apresentação, agradece a explicação e o direcionamento do secretário de Governo, Celso Florencio, e também toda a equipe aqui da sua secretaria aqui presente, diretores, gerentes. Então, muito obrigado pela presença. E também eu quero acolher e agradecer a presença do jovem que está ali, que eu esqueci seu nome, né? E ele sabe, ele tem autista, né? Mas, gente, seja sempre bem-vindo. A nossa tradutora de Libra, a Michele, está ali traduzindo para a gente. Fala para ele que eu estou mandando um grande abraço para ele. Agradeço, então, a presença também dos vereadores que participaram dessa audiência pública. O membro da Comissão de Finanças, Orçamentos e Finanças, vereador Juarez Araújo, o vereador Valmir do Parque Meia Lua, o vereador Paulinho dos Condutores e a vereadora doutora Márcia, aos servidores dessa casa, assessores aqui presentes, e às 18 horas e 46 minutos, declaro encerrada a presença e audiência pública de esclarecimento da Lei Orçamentária Anual de 2019. Uma boa noite a todos e Deus abençoe todos os lares.